Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de tributos no agro aqui no Dia a Dia Rural. Hoje vamos começar falando de mais um recorde do governo federal, isso mesmo. Mas não é um recorde que nós contribuintes devemos comemorar. Quem deve comemorar é o governo federal, porque em outubro o governo arrecadou 225,233 bilhões de reais. Isso mesmo. Isso só o governo federal, apenas em tributos federais. É mais um recorde desde a série histórica de 1995, desde que começou a ser medido, quer dizer, é mais um recorde. Para vocês terem uma ideia, isso significa um aumento real de 9,58% em comparação ao ano passado, outubro do ano passado. Esse aumento real já é descontado a inflação. Então, o governo não pode dizer que isso se deve ao crescimento da economia, à melhora das condições econômicas, não. Isso é um aumento real, descontado a inflação, isso é um aumento real na nossa carga tributária de 9,58%. É muita coisa. Num país como o Brasil, que está tentando fazer a sua atividade econômica voltar aos trilhos, reagir, um aumento de praticamente 10% na carga tributária federal é muita coisa. E somando isso aos números do ano, eu tenho aqui os números anuais, até outubro a Receita Federal já arrecadou 2,067 trilhões de reais, isso mesmo, isso que vocês ouviram, trilhões. Isso significa um aumento real, comparando com os primeiros 10 meses do ano passado, de 9,70%, quer dizer, ainda mais do que com a comparação de outubro. De novo, praticamente 10%, um aumento real, isso excluindo a inflação. Então, quer dizer, é muito dinheiro e nós vemos o déficit do governo aumentando, o déficit mais de 200 bilhões de reais, quer dizer, um aumento de quase 10% de carga tributária, um aumento de déficit com vários desperdícios, como nós já dissemos aqui, aumento de custo com o judiciário, aumento de custo com emendas parlamentares, quer dizer, várias coisas desnecessárias, né? Fora desperdícios e falta de controle que são usuais do nosso governo. Então, realmente não precisamos e não podemos arcar com um aumento de 10% na carga tributária, praticamente 10%. Não há economia, principalmente uma economia em desenvolvimento, que suporte isso. E além disso, o governo, apesar disso, o governo segue buscando aumento de arrecadação, né? Nós vimos aí a questão da reforma tributária, enfim, e mesmo assim, no cenário atual, o governo está atacando isenções, incentivos, que muitas vezes são essenciais para o cenário econômico, e ele agora usou, né, uma obrigação acessória que ele criou esse ano, mais uma obrigação para os contribuintes, a DIRB, para fazer uma lista de incentivos. Sim, ele criou uma lista de incentivos, né, até ignorando o sigilo fiscal das empresas, enfim, e divulgou essa lista das maiores empresas que recebem incentivos fiscais. Essa lista está aí na internet, quem quiser curiosidade de ver, é só acessar, buscar aí a lista. O Haddad deu ampla publicidade a isso, e tem várias empresas, muitas empresas do agro, que com toda razão têm incentivos, até porque produzem alimentos, e como nós já dissemos aqui, muitas vezes os incentivos do agro são para fomentar a cadeia do agro, para permitir que se compre de pequenos produtores, de cooperativas, enfim, são necessários para a cadeia produtiva do agronegócio, e também porque o agro produz alimentos. Então, quanto menor é o princípio de essencialidade, quanto mais básico o produto, menor deve ser o seu tributo, principalmente os tributos de consumo, e mais barato esse alimento chega na gôndola, no supermercado, ao consumidor final, a quem faz as compras e quem consome esse alimento. Então, são totalmente justificáveis vários incentivos fiscais. E o interessante é que, olhando aqui a lista, a Rede Globo está na lista com 105 milhões de reais em desoneração da folha, e está tudo certo. Eu só gostaria que a Rede Globo tivesse mais cautela quando comentasse muitas coisas que o governo diz, né? Até porque o governo aqui usa até para, de certa forma, atacar as empresas que são incentivadas, inclusive a própria Globo, né? E está tudo certo, a Globo tem incentivos, é um grande empregador, e concordamos com a política de desoneração da folha, é uma maneira de incentivar a geração de empregos, né? Então o governo está expondo várias empresas. Tem até um influencer aqui muito vinculado ao governo, que tem 14 milhões de incentivos, está sendo exposto também, e tudo certo, porque ele faz jus ao incentivo. Se ele
tem empresa, gera empregos, ou tem aqui uma empresa que se enquadre no rol de empresas passíveis de receber incentivo, tudo bem. Só acho que essas pessoas, quando forem criticar empresas do agro ou outras empresas que recebem incentivo, tem que olhar para o seu umbigo também, porque a política de incentivos ela serve para vários segmentos, né? E muitos deles justificados como o agronegócio, né? Então, fica aí mais uma política demagógica do governo, que está atacando incentivos justos num ambiente, num cenário de quase 10% de aumento real de carga tributária, e o governo está buscando mais ainda, não sei onde isso vai parar, né? E nós sabemos aí que com a reforma tributária vamos ter ainda mais aumento, e tudo indica que no futuro próximo também. Por fim, vale mencionar uma iniciativa interessante do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos uma discussão muito aguerrida com relação à subvenção para investimento. Para não entrar muito em questões técnicas, basicamente é um benefício que as empresas têm, oriundos de um benefício decorrente de uma lei, né, agora foi revogada desde 2017, né, desde o governo Temer, que excluía os benefícios de CMS da base do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E o agro era muito beneficiado com relação a isso. Isso acabou virando uma discussão judicial, os contribuintes ganharam na STJ em 2023, e o governo Lula não se deu por satisfeito, acabou se articulando politicamente, editou uma medida provisória no final de 2023, que virou lei em 2024, esses incentivos não existem mais a partir de 2024, a não ser para quem tem crédito presumido. O que o governo do Espírito Santo fez inteligentemente? Ele começou a conceder, em vez de diferimento, isenção, redução de alíquota, créditos presumidos para a empresa. Para que o nosso ouvinte possa entender, também é uma redução de impostos, só que é uma outra espécie, é o crédito presumido. Para o Estado não muda nada, é uma renúncia fiscal da mesma forma como as outras, só que permite que o contribuinte possa se enquadrar nessa nova legislação e também ter o benefício de imposto de renda e contribuição social. Então é uma maneira inteligente do Espírito Santo permitir que as empresas, além do benefício estadual, possam ter o benefício federal. Então fica aí a dica para os outros secretários de Fazenda, principalmente estados do agro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, enfim, grandes estados do agronegócio, para que tomem como exemplo aí essa inteligente iniciativa do Estado do Espírito Santo e concedam créditos presumidos aí aos seus contribuintes, para que também possa haver o benefício da subvenção para investimento para esses contribuintes, né, atacadistas também, supermercados, enfim, e além disso as empresas do agronegócio, para que possam também ter esse benefício. Parabéns aí ao Estado do Espírito Santo pela iniciativa, foi uma grande jogada, digamos assim, muito inteligente do Estado do Espírito Santo. Então o que tínhamos para hoje é isso, muito obrigado pela audiência, tenha um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira.